Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Primeiro relato: A Carona. Me chamo Gustavo, e esse relato se passou comigo em 1984, um ano antes da Estrada Velha de Santos, como é conhecida, ser desativada, pois construíram a rodovia Anchieta e, posteriormente, a Imigrantes. Agora vou contar meu relato. Eu estava voltando sozinho de uma viagem a trabalho, naquela Estrada Velha de Santos que quase ninguém usa mais desde que abriram a nova. Era quase meia-noite e uma névoa baixa grudava no asfalto. O rádio começou a chiar, então desliguei. Foi quando vi ele, um homem de costas para a estrada fazendo sinal com o polegar. Era estranho. Ele estava imóvel, não se virava, só a mão se movia. Uma premonição gelada subiu pela minha espinha, mas uma voz idiota na minha cabeça disse: "Não seja egoísta, é só uma carona." Reduzi e parei o carro alguns metros à frente. Pela janela do passageiro eu o vi se aproximar. Ele não andava, deslizava. Quando ele abriu a porta e sentou ao meu lado, o ar ficou gelado e pesado, com cheiro de terra molhada. Parece estranho, mas naquele momento eu não falei uma palavra. Ele também não, só apontou para a frente, um dedo longo e pálido. Encostei de volta no banco e dirigi, minhas mãos trêmulas no volante. Depois de uns 5 minutos ele sussurrou, sem virar a cabeça: "Mais adiante, na curva do eucalipto solitário, é onde ela me espera." Olhei rapidamente para ele. Seu rosto estava pálido e translúcido, e onde deveria haver olhos só havia sombras fundas. Eu conhecia aquela curva. Havia acontecido um acidente fatal lá anos atrás. Quando cheguei no local, pisei no freio, meu coração batendo na garganta. Virei para olhar para o banco do passageiro e, para meu horror, estava vazio. Eu não tinha destravado a porta do carro, eu não vi a mesma ser aberta. Só então, ouvi um som vindo de fora. Um riso baixo e úmido, vindo do barranco. E na poça de lama à beira da estrada, vi não uma, mas 2 pegadas frescas, como se alguém tivesse se juntado a ele. Eu saí dali dirigindo o mais rápido que podia, com o coração na boca, e desde esse dia nunca mais usei essa estrada. Hoje em dia está aberta para turismo, mas eu até hoje não tenho coragem de voltar nessa estrada. Segundo relato: A Menina do Vestido Branco. Olá, Crônica dos Umbrais, me chamo Humberto, e isso se passou comigo em uma madrugada de véspera de Natal. Eu sou tradutor. Essa é minha profissão. Então, sempre que ocorre um evento, não importa a época do ano, se é feriado ou não, se tiver um evento internacional aqui no Brasil, sou obrigado a ir e com isso viajo muito. E fico tempo demais longe da minha família. Nesse ano de 2000, minha filha tinha me dito por telefone que o presente que ela queria no Natal era que eu estivesse com ela e a mamãe. Aquilo cortou meu coração, pois para chegar em casa a tempo para passar o Natal com elas, eu teria que viajar de madrugada. Mas para ver o sorriso da minha menina, eu encararia a estrada na madrugada. Comprei um presente para ela, uma boneca que achei muito linda e um colar para minha esposa. Assim que terminou o evento, fui pegar a estrada para voltar para casa. Era madrugada e eu dirigia pela BR tentando chegar em casa para o Natal. A estrada estava deserta. De repente, os faróis iluminaram uma menina. Não devia ter mais de 7 anos, de vestido branco imaculado, parada no acostamento. Ela chorava, segurando um ursinho de pelúcia. Fiquei muito preocupado e parei o carro, com o coração partido. Então abri a janela do carro e perguntei: "O que faz aqui sozinha, querida?" Senti a temperatura do ar muito fria e me deu mais dó ainda de ver aquela menina só de vestido naquele frio, e ela me disse: "Perdi minha mamãe." Ela soluçou, sem me olhar. "Ela está na nossa casa nova. Você pode me levar?" Ela era tão pequena, tão frágil. Como poderia deixá-la ali? Concordei. Ela entrou no banco de trás e eu senti um alívio.
mas também um frio estranho que se instalou no carro. "Onde fica sua casa nova?" perguntei olhando para ela pelo retrovisor. Ela apontou para a frente. "Logo depois da ponte de madeira, a casa com o jardim de rosas." Fiquei gelado. A ponte de madeira havia sido demolida há mais de 20 anos. E naquele terreno, agora havia só um posto abandonado. "Querida," minha voz falhou. Olhei novamente para o retrovisor. Ela não estava mais chorando. Ela estava sorrindo, um sorriso largo e vazio. Seus olhos eram como botões de plástico, escuros e sem vida. E ela me disse: "Você é legal." Sua voz agora era um sussurro metálico. "A última pessoa que me deu carona não foi legal. Ele está junto comigo agora." Antes que eu pudesse reagir, ouvi um baque forte e seco vindo do meu próprio porta-malas. E no retrovisor, a menina sumiu. Só ficou o ursinho de pelúcia, agora manchado de algo escuro e úmido no banco de trás. Nossa, nesse momento, eu não sabia se parava o carro, se seguia em frente. Um pânico generalizado tomou conta de mim. Comecei a orar para tudo que foi santo, até que vi um posto aberto e entrei com meu carro lá. Eu pedi ajuda ao frentista que me viu pálido e passando mal e perguntou: "O que aconteceu com o senhor? Quer que eu chame uma ambulância?" Mas eu não conseguia falar, achei que eu iria desmaiar de tanto medo. Que passei outro frentista, me trouxe um copo de água com açúcar para que eu me acalmasse, e depois de alguns minutos, que nem sei mencionar quanto tempo foi isso, eu finalmente consegui falar o que aconteceu. E os frentistas que estavam ali falaram que eu não fui o primeiro. E dizem que se você não for uma pessoa boa, ela te arrasta junto com ela. Eu pedi para que eles vissem que ela me deixou um urso no banco de trás. Mas quando eles foram olhar, o bicho tinha sumido. Só ficou com cheiro de terra molhada e metálica dentro do carro. Esperei o dia clarear para poder voltar para casa. Depois disso, nunca mais peguei estrada na madrugada, pois só eu sei o pânico que vivi naquele dia. Terceiro relato: a perseguição. Bom dia, pessoal do Crônica dos Umbrais. Vou contar um relato que ocorreu comigo e meu irmão na volta para casa. Nós tínhamos ido a um festival em uma cidade vizinha aqui de Vila Maria. Na volta para casa, já era quase 3 da manhã. Só eu e meu irmão no carro, a estrada escura e o som alto. Foi quando um carro velho, um sedã preto enferrujado, apareceu atrás de nós. Ele colou na nossa traseira, faróis altos, cegando a gente pelo retrovisor. "Que sujeito babaca!" meu irmão resmungou, reduzindo para ele passar. Mas o carro preto não passava. Só ficava lá, nos empurrando com a luz. Aí, ele deu uma fechada na gente, quase batendo na nossa traseira. Eu senti o baque do susto. "Que isso, mano?" eu gritei. Meu irmão nervoso acelerou, mas o carro preto acelerou na mesma medida, sempre colado. A perseguição durou uns 10 minutos, até que meu irmão, desesperado, gritou: "Vou encostar e deixar esse maluco passar." Ele puxou o carro para o acostamento. O coração batia na boca. O carro preto encostou logo atrás. A gente ficou parado, sem respirar, esperando o motorista descer, armado, sei lá. Mas nada. O carro ficou lá com os faróis acesos, apontados para nós. Depois de um tempo, meu irmão pegou o celular para ligar para a polícia. Foi quando os faróis do carro preto se apagaram. Eu olhei pelo espelho retrovisor. Não havia ninguém no banco do motorista. O carro estava vazio. Era como se tivéssemos sido perseguidos por um fantasma. A gente saiu dali como um foguete. No dia seguinte, contamos para um tio que é caminhoneiro. Ele ficou pálido e disse: "Esse sedã preto, há 20 anos, um casal foi assassinado dentro dele nessa mesma estrada. Dizem que o espírito do motorista ainda tenta chegar em casa empurrando os outros para fora do seu caminho." Depois disso, meu irmão e eu temos pesadelos sobre o que aconteceu naquele dia. Só sei que tanto eu como meu irmão temos calafrios até hoje de lembrar desse ocorrido na estrada. Quarto relato: a velha da curva e um milagre. Olá, amigos do canal, me chamo Norberto e sou caminhoneiro. Numa dessas estradas que peguei em direção a Minas Gerais, eu carregava uma carga a ser entregue com uma certa urgência. Então decidi que não pararia para dormir e iria seguir viagem a noite toda. Neste dia chovia torrencialmente e a visão estava quase zero. Eu estava numa estrada de mão única.
ladeada por um denso bosque de pinheiros. Na curva mais fechada, os faróis captaram uma figura. Uma senhora idosa, com um roupão e um gorro, parada sob a chuva, segurando uma lanterna fraca. Ela acenou desesperadamente para eu parar. Pensei que ela tivesse tido um problema com o carro. Parei e abri a janela. A chuva era forte e ela disse: "Minha neta!" Ela gritou sobre o barulho da tempestade. "Ela saiu do carro, está perdida na floresta. Ajude-me, por favor." Não pensei duas vezes. Peguei minha capa de chuva e uma lanterna mais potente e desci. A mulher, com o rosto enrugado e pálido, apontou para as árvores. Por ali, eu ouvi ela chorando. Entrei alguns metros na floresta, chamando: "Olá, menina?" A chuva batia nas folhas, abafando tudo. Minha lanterna cortava na escuridão, criando sombras dançantes. Depois de alguns minutos, não ouvindo nada, resolvi voltar. Quando saí da mata, meu caminhão estava lá, mas a velha havia sumido. Estranhei, mas pensei que talvez ela tivesse ido procurar por outro lado. Entrei no caminhão, encharcado, e liguei para a polícia rodoviária para contar o ocorrido. E eles me mandaram ficar no local, que já estariam chegando. Aí, pessoal, depois de falar com a polícia, fiquei ali dentro do caminhão, aquele silêncio, só com o barulho da chuva no para-brisa. O coração estava batendo forte, sabe? Aquele aperto no peito, pensando na menina e naquela velha sumida. Não fazia sentido nenhum. Não devo ter ficado nem 15 minutos quando vi uns faróis na estrada, chegando devagar. Era uma viatura da polícia rodoviária. 2 policiais desceram, encapuzados por causa daquela chuva, e eu desci também para contar a história toda de novo. Um era mais velho, calmo, o outro mais novinho. Expliquei sobre a senhora, a neta perdida, e mostrei por onde eu tinha entrado no mato. O mais velho me olhou sério e falou: "Norberto, você tem certeza que não foi ilusão? Às vezes o cansaço e a chuva..." Mas eu jurei de pé junto que tinha visto a mulher, que ela estava ali desesperada. Eles viram que eu estava falando sério, encharcado e tudo. Aí, com uma determinação que me deu um alívio, eles pegaram um rádio, lanternas ainda mais fortes que a minha e um kit de primeiros socorros e mandaram eu ficar no caminhão. "Fique aqui, Sr. Norberto. A gente vai vasculhar a área." Eu fiquei olhando pela janela, vendo as luzes dele sumindo entre as árvores, aquelas sombras dançando de novo. A ansiedade era tanta que eu nem consegui ficar dentro do caminhão. Eu saí e fiquei em pé olhando para aquela escuridão. Mesmo com a chuva forte, não consegui voltar para o caminhão. O tempo foi passando, devagarinho. 5 minutos, 10. Eu já começava a achar que não iam achar nada, que talvez a velha tivesse sido mesmo uma coisa da minha cabeça, cansada da estrada. Mas de repente eu vi as luzes deles pararem num ponto mais fundo e uma delas começar a acenar. Meu coração deu um pulo. Eles voltaram correndo para a viatura e eu, sem me aguentar, corri até eles. O policial mais novo veio na minha direção e falou com uma voz meio sem ar: "Encontramos. É uma adolescente, está viva, mas está muito fraca." Puxa vida, amigos. Não tem palavras para descrever o que eu senti naquele momento. Um misto de alívio e um aperto no coração ainda maior. Eles chamaram uma ambulância para o resgate daquela jovem. Quando eles chegaram, entraram e trouxeram ela numa maca, envolta num cobertor térmico. Era uma jovem, talvez uns 16 anos, foi encontrada com as roupas toda rasgada e suja de lama, o rosto pálido como cera. Ela estava desacordada e dava para ver que cada respiração era um trabalho, um ronco fundo e difícil. Parecia que tinha lutado muito, ou fugido de algo. Os policiais foram super profissionais. A ambulância saiu e eles foram seguindo a ambulância, e confesso que fiquei com vontade de ir atrás, mas já tinha me atrasado demais e chegaria atrasado para fazer a minha entrega. Então, segui viagem. Mas antes dos policiais irem embora, e eu também conversamos um pouco, o policial me disse: "Você salvou a vida dessa garota, seu Norberto. Se não fosse você parar e nos avisar, num tempo desses, ela não ia aguentar a noite toda." Aquilo cortou meu coração, ao mesmo tempo que o aqueceu todo. Fiquei emocionado, vou ser sincero. A gente fica tanto tempo na estrada, vê tanta coisa, que às vezes esquece que pode fazer a diferença assim, num dia qualquer. E então perguntei da senhora que era a avó daquela menina,
mas os policiais falaram que não acharam o carro e nem a senhora, mas que entrariam em contato com a família para saber se ela está bem. Os policiais anotaram meus dados e agradeceram de novo. Eu fiquei ali um tempinho olhando a floresta, que agora parecia menos assustadora. A chuva tinha diminuído para uma garoa. A velha do roupão, fiquei pensando o que poderia ter ocorrido com ela. Não sei quem ela era ou o que ela era. Um anjo, um espírito, nunca vou saber. Mas o que importa é que, no fim das contas, uma vida foi salva naquela estrada para Minas. E no meio de tanto susto e confusão, isso é o que fica. A carga chegou com um pouco de atraso, mas valeu cada minuto. E a menina? Soube depois que ela se recuperou no hospital. Disseram que ela tinha fugido de um assalto mais cedo naquela estrada e se perdido no mato. Mas o detalhe da avó, isso ninguém nunca explicou, pois a mesma já tinha falecido há 2 anos atrás. Bom, tive certeza do que eu vi. Essa avó, pelo jeito, nunca deixou de olhar por sua neta. E por isso ela apareceu para pedir ajuda. Fico assombrado e feliz ao mesmo tempo, pois caminhoneiro tem dessas de ver muitas aparições. Mas essa foi especial, pois acabei com a ajuda de um espírito salvando a vida de uma menina. Um abraço a todos. E sempre prestem muita atenção nas estradas. Nem todos os espíritos desejam fazer o mal, igual a essa avó que só queria salvar a sua neta, mas lógico, sempre com cuidado, hein? A gente nunca sabe o que a noite esconde. Valeu, pessoal, e obrigado por ouvirem o meu relato. Do seu amigo caminhoneiro Norberto. 5º relato. O caminhoneiro do rádio. Me chamo José, mas todos me conhecem como Zé. Estava pela estrada em mais um dia comum de trabalho, indo levar uma entrega para o Paraná. Eu saí de São Paulo e então já sabe. Era uma longa viagem e eu estava sozinho. E para me manter acordado, comecei a brincar com o rádio CB, aquele que os caminhoneiros usam. Embora o uso de smartphones e GPS tenha diminuído a dependência em algumas áreas, o rádio CB continua sendo uma ferramenta essencial em situações onde a comunicação de celular é precária, como em áreas rurais, e para a troca rápida de informações em tempo real. Uma explicação rápida para quem não conhece esse aparelho. Voltando ao relato. O canal estava morto, até que uma voz rouca e cheia de estática cortou o silêncio. Alguém aí na BR-116, sentido norte? Câmbio. Apertei o botão. Aqui é o Zé, no Scania Prata. Tô sim, companheiro, câmbio. A voz voltou, mais nítida agora. É você no Scania? Tô atrás de você, é um caminhão azul. Se me vir, acena os faróis. Câmbio. Olhei pelo retrovisor. Havia de fato um caminhão azul antigo a uns 200 metros atrás. Acenei com os faróis. O rádio estalou. Valeu, Zé. Essa estrada é perigosa à noite. Já ouviu falar do Trecho das Almas? Câmbio. Nunca ouvi. O que é, câmbio? É um pedaço da estrada antiga, uns 10 quilômetros adiante. Dizem que quem passa lá depois da meia-noite vê coisas. Já vi uma mulher de branco que some no meio da pista. Cuidado, Zé, câmbio. Fiquei com um frio na barriga. A conversa continuou. Ele me contou histórias assustadoras, sempre com um detalhe vívido, como se tivesse visto tudo ontem. Ele se identificou como Tonho, do Caminhão Azul. Eu confesso que me senti menos sozinho naquele momento. Quando passei por uma placa escrita Trecho das Almas 1 quilômetro à frente, a voz dele voltou urgente. Zé, reduz a velocidade agora. Tem um cavalo no meio da pista logo depois da curva. Freia, câmbio. Pisei no freio com força, o coração disparado. Quase perdi o controle do caminhão. Preparei-me para a curva, os músculos tensos. Mas a pista estava completamente vazia. Nenhum cavalo, nada. Tonho? Não tinha nada aí, câmbio. Silêncio. Então a estática voltou, e com ela, a voz dele. Agora um sussurro fúnebre e triste. Desculpa, Zé. É que fica muito solitário aqui. Precisava de companhia. O acidente com o cavalo foi comigo. Há 30 anos, quando eu passava por aqui, esse cavalo entrou na minha frente e perdi a vida. Me sinto sozinho e queria que você me fizesse companhia. Agora você me viu, mas não se acidentou. Eu estou indo, não posso passar desse trecho. Tenha uma boa viagem. Olhei desesperadamente para o retrovisor. A estrada atrás de mim estava completamente escura e vazia. O caminhão azul havia desaparecido. Não havia um piscar de luzes se distanciando.
Não havia uma poeira baixa no asfalto. Nada. Era como se ele, o Tonho, nunca tivesse existido. Por um minuto não consegui fazer nada. Só fiquei ali parado no acostamento, com as mãos ainda tremendo no volante. O motor do Scania roncava, o som mais real e sólido daquele mundo, de repente cheio de sombras. O ar dentro da cabine parecia ter ficado gelado, um frio que não era da noite, mas que vinha de dentro dos ossos. Precisava de companhia. A frase ecoava na minha mente, junto com aquele sussurro fúnebre e triste. Meu coração, que estava disparado pelo do grito sobre o cavalo que me deu o maior susto, agora batia num ritmo pesado e opressivo, de puro terror, por saber que aquele espírito queria me levar junto. Eu não tinha apenas ouvido uma história de fantasma, eu tinha conversado com troquei informações. Senti aquela camaradagem que só existe entre dois caminhoneiros na estrada escura. E tudo aquilo era... o quê? Poeira de 30 anos? A alma de um homem presa no lugar onde tudo acabou para ele? A solidão que o Tonho sentiu naqueles trechos, de repente ficou muito clara para mim. Era uma solidão eterna, um desespero tão grande que conseguia furar a barreira entre a vida e a morte para puxar conversa. E no fim, ele foi gentil. Me avisou para ter cuidado. Me desejou boa viagem. Essa bondade no meio da assombração foi o que mais me quebrou. Liguei o caminhão e engrenei a marcha devagar, meus olhos fixos na estrada à frente, mas minha mente totalmente no retrovisor. Cada som do caminhão, um rangido que eu nunca tinha notado, o vento batendo no vidro, tudo me fazia estremecer. A BR-116, que achava que conhecia como a palma da minha mão, nunca pareceu tão longa, tão escura e tão habitada por coisas que não consigo explicar. Nunca precisei passar por ali à noite. Levei mais de 1 hora para que a respiração normalizasse e o tremor nas mãos parasse. A imagem do caminhão azul antigo no retrovisor, a voz rouca e cheia de estática, eram lembranças que iam me assombrar para sempre. E foi ali, naquela cabine silenciosa, com o peso da noite ainda sobre meus ombros, que eu tomei a única decisão que trouxe um pouco de paz de volta para o meu espírito. Jurei para mim mesmo naquele momento que nunca mais, nem por um atalho, nem por uma pressa, eu pegaria aquele trecho das almas depois que o sol se pôr. Se um dia a entrega for tão urgente que eu não tenha escolha, que seja sob a luz forte do dia, com o sol alto no céu, banhando o asfalto e afastando todas as sombras. A estrada é cheia de perigos reais, eu sei. Mas agora eu conheço um perigo de um outro tempo. E um aviso de um fantasma solitário é o suficiente para durar uma vida inteira. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.